Olá, olá pessoal, eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre o populismo na América. O que é populismo, né? Populismo é uma forma de governo que existia que existe na América. As características do populismo. O populismo foi um fenômeno importante que surgiu na América Latina na década de 1930. No governo populista, o chefe sempre será uma figura carismática, que todos gostam, que chama a atenção do público, né? Que se coloca, mas principalmente que se coloca acima dos partidos políticos, inclusive dos estados, né? O populismo é uma forma de personificação da pessoa que vai se tornar o governo. Tudo gira em torno dessa pessoa. A pessoa passa por cima de tudo, das instituições e até mesmo dos partidos. No populismo também existe um controle de movimentos sociais, as incorporações das classes médias e populares por meio de concessões parciais. O populista, a pessoa, né, que era o governo populista, ele era também funcionava como uma espécie de árbitro dos conflitos entre os velhos e novos interesses. Eu vou falar agora para vocês um pouquinho dos nomes de alguns governos populistas. A gente teve Getúlio Vargas no Brasil, o Juan Domingo Perón da Argentina, o Lázaro Cárdenas do México e o Velasco Ibarra do Equador. Getúlio Vargas, o governo dele durou aqui no Brasil do ano de 1951 a 1954. Apesar de toda a repressão exercida por Vargas sobre a população, ele conseguiu ser eleito democraticamente pelo povo, provando assim sua popularidade diante das grandes massas. Ele foi também apelidado de pai dos pobres. Em 1943, ele editou a Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT. Juan Perón governou na Argentina do ano de 1946 a 1955. A partir de 1943, Juan Perón começou a se destacar politicamente. Ele já começou ocupando cargos como o de secretário do Trabalho, Previdência e também de ministro da Guerra, com a popularidade sempre bem alta. Ele era conhecido por todos e todos gostavam muito dele. Ele era bastante popular e conquistou assim grande parte das massas populares. Lázaro Cárdenas. Ele ficou governando o México de 1934 a 1940. Ele fazia parte do PRI, o Partido Revolucionário Institucional. Ele ampliou a reforma agrária, se fez cumprir, né, as leis trabalhistas. Ele também teve cargos públicos e a dirigente da Central Trabalhadora. Como era a propaganda política na época dos governos populistas? Os governos argentinos e brasileiros tinham seus interesses, seus discursos nacionalistas influenciados por Mussolini e Hitler. Vargas e Perón usaram a comunicação e a propaganda para fazer com que se fortalecesse as imagens deles e assim mobilizarem as massas, né, populares. Através dessa propaganda, eles realizavam seus projetos. Perón também utilizou repressão para evitar qualquer crítica ou manifestação da oposição política. Em 1948, Perón criou um conjunto de ações para controlar a oposição. O que ele fez? Ele fechou jornais, comprou os principais rádios, impediu a liberdade de imprensa. As rádios reforçaram sua imagem perante os mais pobres. Nisso, a primeira-dama, a mulher de Perón, Eva Perón, teve um papel importantíssimo nesse contexto. O que ela fez? Ela realizou um programa de assistência social, onde nesse programa era distribuído roupas e medicamentos. Ou seja, conquistando assim cada vez mais, né, a população. A ascensão dos regimes populistas sempre foram vistos com desconfianças por alguns grupos políticos internos e até mesmo estrangeiros. Eles tinham a capacidade de mobilizar as massas, o apelo aos interesses nacionais e a falta de perspectiva política. Eles poderiam colocar em risco os interesses defendidos pelas elites, que controlava as propriedades de terra. Com isso também podemos compreender
que o populismo entrou em crise no momento em que não conseguia mais negociar interesses das elites econômicas e das classes trabalhadoras. E com isso, as tensões foram aumentando, né? E os grupos nacionais mais conservadores foram buscar apoio político internacional, principalmente dos Estados Unidos, onde fazia varrer o populismo por meio de instalações de ditaduras, como surgiu nas décadas de 1950 e 1970. Hoje a gente tem também um governo populista, né, em pleno ano de 2021, que é o caso do Bolsonaro, e como foi também o caso do Donald Trump, né, que acabou de sair da presidência dos Estados Unidos. Muito obrigada a todos, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho desse assunto que é o populismo na América Latina. Obrigada, bons estudos.